Então, nós temos essa soberba, né? Essa soberba que despreza o conhecimento. Então nós temos raciocínios que foram se formando na nossa vida, né? A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Então hoje as pessoas estão cegas. Estão cegas onde, amado? No seu entendimento. Elas não têm entendimento daquilo que é o privilégio de conhecer a Deus. Por quê? Porque estão sempre olhando para as coisas aparentes, para as coisas imediatas, para as coisas evidentes, para as coisas palpáveis. A Bíblia diz que a fé é a certeza do que não se vê, que o justo vive daquilo que não é aparente, porque as coisas aparentes são corruptíveis e as invisíveis é que são permanentes. Amém? Então Deus colocou o primeiro homem num ambiente totalmente favorável e mostrou que esse homem sem conhecimento de Deus não funciona. Aí Deus colocou o último homem, que é Adão. Esse sim é o projeto eterno de Deus. Não era o Éden o projeto eterno de Deus. O projeto eterno de Deus é Cristo. Ele é o homem de estatura plena e perfeita. Ele é o último Adão. Ele é o homem feito imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Amém. Ele é a consumação de todas as coisas. E esse homem nasce numa condição totalmente desfavorável. Ele não nasceu no Éden, ele nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura. Os pais eram pobres, estavam sendo perseguidos. Ele foi rejeitado, foi traído pelos melhores amigos e deu certo. Escolheu a pior mulher do mundo para casar, que é a igreja, e deu certo. Verdade. Amém? Amém. Por que, amados? Porque ele conhece a Deus. Ele nunca teve dúvida de quem é o seu Deus, quem ele era e qual era o propósito da vida dele. Ele tinha uma profunda consciência de quê? De identidade e de relação. Amém? Amém. Aleluia. Então, o pecado, antes de ser uma mudança de comportamento, é uma mudança de quê? De entendimento. Então nós temos que ser transformados no nosso entendimento. Deus, esse século cegou o entendimento. Por isso que Paulo diz o que então? Que nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé para boas obras. Amém? Amém. A igreja está tão invocada hoje em dia com uma teologia comportamental que, se você perguntar muito rápido, muita gente vai dizer que nós somos salvos pela fé. Porque nós estamos transformando a natureza da fé em obras. E aí eu começo a achar que eu sou salvo pelo que eu faço para ser salvo, e não salvo pelo que Deus fez pela minha salvação. De modo que a fé é o conhecimento do que Deus fez pela minha salvação. Amém, amado? Para que eu possa fazer conforme eu vi Deus fazendo. Amém? Amém. Então a fé é o meio de conhecimento para produzir um comportamento. Então a fé não é como eu me comporto, amados. A fé é como eu conheço para me comportar. Amém? Amém. Se eu falasse aqui duas palavras bem rápido, né? Eu vou falar duas palavras e você rapidamente identifica uma dessas duas palavras com fé. Qual dessas duas palavras você mais rapidamente identifica com fé? Confiança e conhecimento. Mais rapidamente, qual é? Confiança. Por isso que a nossa fé não funciona. Porque nós estamos tentando confiar em quem a gente não conhece. Porque a natureza da fé não é confiança. A natureza da fé é conhecimento. Confiança é o testemunho da fé. Confiança é a forma como eu traduzo o meu conhecimento. Mas fé não é confiança. Fé é conhecimento, é certeza, é consciência, é convicção. Que se traduz em confiança. Então, confiança é a forma como a fé opera. Tanto que muita gente usa a expressão, né?
A fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus? Não move. Se a fé fosse mover a mão de Deus, amado, Deus era tetraplégico. Porque Deus diz assim: por acaso quando o Filho do Homem vier ao mundo encontrará o quê? Fé na terra. A fé não move a mão de Deus. A fé é o conhecimento de como a mão de Deus se move, para que a minha se mova como viu a dele movendo. Então a fé não move a mão de Deus, a fé move a nossa mão. Se fé fosse para mover Deus, quando Pedro duvidou e começou a afundar, quem devia ter afundado é Jesus. Então Jesus não está sobre as águas sustentado na fé de Pedro. Mas Pedro, vendo Jesus, e enquanto ele via Jesus andando, enquanto os olhos dele foram para Jesus, ele conseguia fazer a mesma coisa que ele viu Jesus fazendo. Amém? Amém. A fé é o conhecimento do que Deus fez para que eu faça da mesma forma. Amém? Amém. Por isso eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pelo que eu vi Deus fazendo. E agora eu conheço como é que Deus é, por que que Ele faz, e aí eu conheço quem eu sou e por que que eu vou fazer. Por isso que eu sou salvo pela graça, mediante a fé, para boas obras. Vamos entender isso melhor. Cristianismo também é cultura, amém? Então é o seguinte, vamos trabalhar um conceito aqui que é importante para a gente. Uma reta é a menor distância de 2 pontos. Uma reta é o caminho mais curto, mais direto. Uma reta define uma direção. Então eu tenho uma reta aqui, A, B. Então eu tenho uma direção AB, BA. Amém? Isso é uma reta, AB, BA. Então essa é a direção definida entre esses 2 pontos, A e B. Mas vamos entender o que nós estamos querendo compartilhar aqui. Vamos imaginar que o ponto A seja Natal, não é isso? Natal está mais ao norte, João Pessoa, Recife, não é isso? Então vamos imaginar que o ponto A seja Natal. Vamos imaginar que o ponto B seja Recife. E vamos imaginar que o ponto C seja João Pessoa, bem mais ou menos no meio aí do processo. Então vamos imaginar que uma pessoa esteja em João Pessoa querendo chegar em Recife. Amém? Amém. Então, essa pessoa que quer chegar em Recife, ela já está na direção certa. Amém? Amém. Porque ela está na reta Natal-Recife. Vamos imaginar que essa pessoa aqui é o melhor piloto de automóvel que a humanidade já viu. Então, ele tem a capacidade, a competência. Vamos imaginar que deram para ele o melhor automóvel que a indústria automobilística já produziu. Ele tem um recurso. Certo? Vamos imaginar que ele esse carro está revisado, tanque cheio, a estrada é a melhor estrada que a engenharia humana já pôde produzir. Ele tem a capacidade, ele tem o recurso, ele tem a condição. Amém? Amém. E vamos imaginar que aqui em Recife está a grande oportunidade da vida dele. Ele vai alcançar aquilo que são os seus ideais. Ele é o cara, ele tem a capacidade, ele tem o recurso, ele tem a condição, ele tem o melhor momento da sua vida, essa é a sua melhor oportunidade. Amém? Amém. Então eu estou falando de uma pessoa que é o cara certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Amém? Só que quando ele vai pegar a estrada, em vez de ele pegar o sentido Natal, Recife, ele pega o sentido Recife, Natal. É a estrada certa, é o cara certo, é a ferramenta certa, na hora certa. Ele é o homem certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. O problema é que quanto mais certo ele faz, quanto mais ele se esforça, quanto melhor é o carro dele, quanto mais gasolina ele tem, quanto melhor for a estrada, mais longe ele fica do seu verdadeiro objetivo.
Amém? Amém. Não existe forma mais rápida de alguém ser frustrado do que ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, pelo motivo errado. Ninguém consegue se afastar mais rapidamente do seu verdadeiro objetivo do que ser a pessoa certa, fazendo tudo certo, na hora certa, no lugar certo, pelo motivo errado. Amém, meus irmãos? Amém. Porque Deus não olha para o que nós estamos fazendo. Deus olha para os nossos motivos.